Olá, meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, seja quando for você estiver vendo isto. Meu nome é Vitor Lima, seu professor de hoje e de sempre, e hoje nós vamos falar sobre ciências da natureza. Vamos lá? Deixa eu te apresentar o nosso itinerário. Bom, aqui ó, a gente vai falar primeiro sobre método das ciências da natureza e, em segundo lugar, sobre os conceitos de necessidade e determinação a partir desse paradigma clássico de ciências da natureza, para que a gente chegue na física contemporânea. Por que eu quero falar sobre campo eletromagnético, teoria da relatividade, mecânica quântica, ainda que eu não seja um físico? Porque eles fornecem uma ontologia de onde nós partimos hoje para estabelecer nossas descrições sobre o mundo. Então, eu quero minimamente passar por esses três pontos para que você perceba como é que hoje nós, tal qual estudávamos nos pré-socráticos, entendemos a ontologia básica do mundo, a descrição dos aspectos categoriais mais fundamentais da realidade. E veremos como a indeterminação na física contemporânea se contrasta com a determinação da concepção clássica de ontologia ou de ciência, tá bom? Então, esse aqui é o nosso básico do básico do básico de hoje. E, bom, como você vê, os slides voltaram, né? E com base nisso, eu quero te mostrar também a nossa volta da publicidade, né? Então, bom, eu quero te instar a que você seja nosso apoiador, nossa apoiadora lá na plataforma atual que nós temos, no Clube INEF, porque lá você mostra que você valoriza o nosso trabalho e também tem acesso ao material escrito desta aula, ao slide desta aula e de todas as aulas passadas. Todas. Você pode fazer tanto o anual, aqui, ó, você clica bem aqui, quanto o mensal, que é R$ 29,90. No anual você tem um desconto de 51%. Dá uma olhada, considera, porque vale muito a pena se você quiser nos apoiar e também ter acesso a conteúdo que só tem por lá, inclusive o Clube do Livro, tá bom? Então, vamos para o primeiro passo aqui, que é o método das ciências da natureza. Numa aula passada, aqui do curso de Introdução Geral à Filosofia, nós já vimos o que era método. Eu queria te lembrar mais ou menos o que nós falamos lá, tá? Nessa primeira parte da aula. Mas antes, quais são as ciências naturais fundamentais no mundo atual? Você já sabe qual que são. São a física, a química e a biologia. Física estuda a matéria em movimento no espaço, no tempo, bem como alguns conceitos correlatos, como força e energia. Química estuda também a matéria, em suas versões atômicas, moleculares, iônicas, e suas composições, propriedades, comportamentos, transformações, interações. E a biologia estuda as formas de vida, incluindo aqui as plantas, os animais, os micro-organismos e as suas composições celulares. Então, as ciências da natureza investigam a natureza, desdobrada nessas três subcorrentes aqui, os três subcampos, física, química e biologia, que por sua vez se desdobram em inúmeros outros, você há de lembrar. Física clássica, mecânica quântica, química orgânica, química inorgânica, citologia, taxonomia, ecologia. Você lembra disso tudo? Pelo menos vagamente da época do colégio. Essas são as ciências da natureza. Então essas são as três fundamentais, mas como não daria para descrever ontologicamente todas elas numa aula só, eu vou me centrar na física. E como nós já vimos na aula passada, parte da física moderna com o Newton e com o Galileu, eu vou partir da física contemporânea a partir da noção de campos eletromagnéticos com Faraday, depois com o Maxwell. Vamos falar sobre o Einstein, na teoria da relatividade estrita e geral. E vamos terminar na mecânica quântica com os nomes do Heisenberg, com os nomes do Bohr, com os nomes do Dirac e esses caras. Vamos lá? Bom, então, antes de ir, deixa eu te lembrar o que é um método, para a gente tentar localizar esse método nesses campos para onde nós vamos especificamente. Então, método vem do grego, lembra? Vem do grego que significa caminho. Caminho. Então, por meio do caminho é uma tradução literal para método. Mas em termos estritos aqui, método é o caminho pelo qual nós
estabelecemos 3 objetivos. Quais são? Descobrir algo desconhecido, demonstrar algo que nós conhecemos e avaliar o valor de verdade de proposições que nós queremos avaliar. Então, o método tem esse triplo caminho. Ele vai rumo ao desconhecido, ele demonstra o que nós já conhecemos e ele avalia o valor de verdade daquilo que nós queremos. Basicamente, essa é a tripla perspectiva, finalidade da metodologia ou do método. Aí tem 2 grandes concepções que nós vimos sobre na aula do que é pensamento. O método ele pode ser tomado como alguma coisa que garante a verdade, portanto, pode ser adotado como uma só fórmula que todas as ciências teriam que imitar. Ou eu posso partir da concepção de que essa noção de método único não há, porque as formas de investigar a realidade e de demonstrar verdades variam de campo para campo. Não tem como dizer que tem um método para física, para química, para biologia, quanto mais para as ciências humanas. Mas, bom, nós temos 2 herdeiros intelectuais dessas 2 concepções, a de que tem um método único para tudo e de que não. Cada campo de investigação exige um método diferente. O primeiro é o Descartes, que diz lá nas regras para a direção do espírito: quanto ao método, entendo por isso regras certas e fáceis cuja exata observação para que qualquer um nunca tome nada de falso por verdadeiro e que, sem despender inutilmente nenhum esforço de inteligência, alcance com um crescimento gradual e contínuo de ciência o verdadeiro conhecimento. Então, uma noção de método que garante a verdade. Isso de um lado. De outro lado, tem o Aristóteles. Mas antes de ir para o Aristóteles, lembra que tem uma concepção de método que é típica herdeira do Descartes, embora ela seja mais antiga, mas eu digo herdeira moderna, que é a concepção de método axiomático. Isto é aquele baseado em um conjunto de termos primitivos, definições, axiomas, postulados. Você se recorda da aula de lógica aristotélica? Lá eu expliquei o que são definições, axiomas e postulados. São as premissas fundamentais e não são justificadas. Elas são aceitas como fundamentais para que eu construa a teoria a partir delas. São os pontos de partida para a construção e demonstração das demais proposições da teoria. Esse método é típico da lógica e da matemática, mas muita gente acha ainda que esse é o método típico de todas as ciências da natureza, esse método axiomático, mas não é não. Não é não. Outra concepção é a do Aristóteles, como eu dizia, né? O Aristóteles diz na Ética Nicômaco e em muitas outras obras, mas aqui eu peguei uma para ilustrar, que não se pode aspirar à mesma precisão em todas as ciências, da mesma forma que não se pode atingi-la em todas as profissões. Cada tipo de afirmação, portanto, deve ser aceito dentro dos mesmos pressupostos. Os homens instruídos se caracterizam por buscar precisão em cada classe de coisas somente até onde a natureza do assunto permite. Da mesma forma que é insensato aceitar raciocínios apenas prováveis de um matemático, porque o método é o axiomático, e exigir de um orador demonstrações rigorosas. Então veja, a ciência se parece muito mais com essa descrição aristotélica da maleabilidade dos métodos do que da descrição cartesiana do método único que garante a verdade. Então, é sobre isso que nós falaremos. Especificamente nas ciências da natureza, nós seguimos um rótulo bastante geral. É claro que essas coisas se complexificam à medida que você vai estudando de modo mais detalhado. As ciências da natureza se caracterizam por terem um método que nós chamamos de experimental e hipotético, ou hipotético dedutivo. Mas, bom, para ficar mais simples, experimental e hipotético. Em que sentido? O que é o método experimental e hipotético? É aquele que é baseado em observações e em hipóteses que guiam a coleta de dados observacionais para construir e demonstrar suas proposições. Então, os cientistas olham para a realidade, têm hipóteses sobre como ela se comporta. Essas hipóteses geralmente são descrições gerais de como os fenômenos se comportam, e essas hipóteses vão ser provadas com observações, com experimentos. A diferença entre observação e experimento é que o experimento é uma observação controlada, com variáveis muito bem delimitadas, com condições normais de temperatura e pressão. Lembra disso do colégio? CNTP, né? Dadas as condições normais de temperatura e pressão, calcule o valor de... Entende? Isso é um experimento. Ou seja, ele isola as variáveis e essas variáveis permitem que cientistas de diversas partes do mundo repitam aquele experimento da melhor forma, da mesma maneira para perceber se ele se deu tal qual o cientista original
disse que ele se deu ou se deu de modo diferente. É assim que os pares da ciência vão se corrigindo mutuamente, né? Bom, esse é o método científico para a ciência da natureza em geral. Hipóteses, experimentos. Experimentos, hipóteses. De modos que existem etapas dentro desse método experimental hipotético, ou hipotético experimental, que são tanto indutivas quanto dedutivas. Você se lembra da indução e da dedução? Nós vimos na aula sobre razão discursiva e razão intuitiva. Isso aqui. Vou colocar aqui, tá? Ou aqui, não sei. Vai aparecer aqui em cima. A parte indutiva é aquela que, mais ou menos, em termos gerais, parte de observação dos fenômenos, elabora hipóteses explicativas, experimenta para negar ou confirmar essas hipóteses e, se as hipóteses forem não negadas, se elas não forem negadas, elas viram uma lei explicativa. Então, eu parto das observações, chego a leis que explicam as observações. Essa é a etapa indutiva. A etapa dedutiva é quando eu parto das explicações e volto aos fenômenos para explicá-los. Observo novos casos, vejo se os novos casos são congruentes ou são incongruentes com a lei que eu postulei, e se forem congruentes, a lei permanece, se não forem, ela tem que ser de algum modo reformada. Então, nota, primeiro eu parto das observações e chego nas leis, depois eu vou para as leis e volto para as observações. Hipotético, dedutivo, experimental e hipotético. É o que eu estou chamando aqui intercambiavelmente os dois, para facilitar a compreensão. Certo? Mas o que é central na noção de ciência da natureza, do modo como a gente entende hoje, é a noção de que observações e experimentos, lembra, são observações controladas, são incontornáveis, são inegociáveis para que se faça ciência da natureza. Tá bom? Essa é a primeira parte da aula, ou seja, a parte metodológica da ciência da natureza. Experimentos, observações, hipóteses, é o modelo experimental hipotético e tem dentro desse modelo tanto processos indutivos quanto processos dedutivos. Certo? Ciências da natureza, física, química e biologia. Dentro desse panorama, dessa descrição de como as coisas funcionam, vamos para a segunda parte da aula, que é a parte que fala sobre necessidade e determinação. O que eu quero falar aqui nessa segunda parte da aula? Eu quero falar sobre uma concepção clássica de como o universo se comporta. Essa concepção clássica, ela permeia a Idade Antiga e a Idade Moderna. O que eu quero dizer com essa percepção clássica? Essa percepção clássica parte de duas premissas. Quais? A premissa de que a natureza é regida pelo princípio da causalidade. Ainda que eu seja kantiano, lembra? E que não diga que o princípio da causalidade está na própria realidade, ainda assim, o Kant diz que a causalidade está intrínseca ao modo de nós percebemos a realidade, porque o nosso aparato cognitivo enxerga a realidade de modo causal. Então, sendo eu kantiano ou sendo eu um não kantiano, o princípio da qualidade está na base da concepção clássica de ciência. O princípio da causalidade é aquele que diz que todo evento tem uma causa eficiente que o determina. Nenhum evento se dá do nada. Nada vem do nada. Lembra disso? É uma formulação mais vulgar, popular, do princípio da causalidade. Todo evento tem uma causa eficiente que o determina. Partindo daí, há uma negação do acaso. O acaso, a partícula de negação, esse caso vem de causa mesmo. É a negação do acaso. Por quê? Porque não há evento sem causa eficiente que o determina. Se o princípio da causalidade opera, então não existe acaso. Se o princípio da causalidade opera, não existe acaso. Essa é a noção clássica. E quais são as implicações dela? As implicações dela é que, quando nós percebemos o acaso, de algum modo, esse acaso é ilusório, na verdade. Então, por que ele acontece? O acaso acontece porque, ou nós ignoramos as causas, 2, ou nós, até naquele caso particular, aceitamos que possa acontecer da maneira que se deu. Porém, se trata de uma exceção que não contradiz a regra. Ao contrário, já é abarcada pela regra. Então, o acaso é uma ilusão que ou decorre do nosso desconhecimento das causas que ali operam, ou é, de fato, uma exceção, mas que só confirma a regra.
Ou seja, o acaso não tem a mínima realidade ou a mínima relevância nessa concepção clássica de ciência. A natureza se comporta de modo determinístico. Isso significa dizer que, se eu conheço as variáveis envolvidas, se eu consigo calculá-las, então eu consigo dizer exatamente como essas variáveis vão acarretar em fenômenos e eventos futuros. Eu consigo prever o futuro se eu sei as variáveis envolvidas no evento futuro e se eu consigo calculá-las de modo satisfatório, certo? Isso leva à noção de determinismo. Determinismo é uma tese filosófica segundo a qual, se o princípio da causalidade é verdadeiro, então não há escolha alguma na natureza. Eu posso desdobrar o princípio da. Princípio não, o determinismo, essa tese filosófica, em duas grandes noções. Dê uma olhada. Bom, de um lado, há um nexo causal entre os eventos, lembra o princípio da causalidade? Todos os fenômenos naturais estão ligados uns aos outros por relações invariáveis, ou leis. Né? Ou leis. Essas relações derivam do princípio da causalidade. E, por outro lado, eu posso entender o determinismo também como uma tese de que ocorre uma previsibilidade de todos os fenômenos. Como assim? Dado um fenômeno, sempre será possível determinar sua causa necessária. Se eu conheço um fenômeno, eu consigo rastrear de onde ele decorre necessariamente. Lembra que necessário é aquilo que não pode ser de outro modo. Dado um fenômeno, eu consigo prever qual é a sua causa. Prever não, né? Adiantar sua causa. Sabendo a sua causa, eu consigo exatamente calcular quando ele vai acontecer de novo. É por aí que nós prevemos eclipses. É por aí que nós prevemos fenômenos da natureza os mais diversos. Porque a natureza não escolhe, ela acontece. Porque ela está ligada, como eu falei, por relações invariáveis ou leis invariáveis. Isso é o determinismo. Isso é o determinismo. Tem um experimento de pensamento. O que é um experimento de pensamento, Vitor? Um experimento de pensamento é uma formulação teórica que não necessariamente acontece na experiência empírica, mas é útil para que nós percebamos como poderia acontecer, para que nós, nos adiantando, possamos refletir sobre situações que nos interessam. Então, tem um experimento de pensamento muito famoso de um matemático chamado Pierre Laplace, que se dá mais ou menos desta maneira. Eu vou colocar aqui na janela inteira, tá? Para você. Dá uma olhada. Devemos considerar, diz o Laplace, devemos considerar o estado presente do universo como efeito de seu estado passado e como causa daquilo que virá a seguir. Princípio da causalidade. Uma inteligência que, num único instante, e aí começa o experimento, pudesse conhecer todas as forças existentes na natureza e as posições de todos os seres que nela existem, poderia apresentar numa única fórmula uma lei que englobaria todos os movimentos do universo, desde os maiores até os mínimos e invisíveis. Para ela, nada seria incerto e seus olhos, o passado, o futuro e o presente, aos seus olhos, seriam um único e só tempo. O que o Laplace quer dizer aqui? Deixa eu voltar para você. O Laplace está dizendo aqui, nesse trecho, que é um experimento de pensamento e que é claro que nós, seres humanos, não seríamos capazes de saber de todas as variáveis da natureza. Mas caso houvesse uma inteligência capaz de saber dessas variáveis, então, para ela, seria muito claro que o acaso não existe e que todas as coisas estão determinadas. Ora, é claro que essa natureza não se pode afirmar sobre ela que exista, mas ela deixa bem claro para nós, pelo menos em teoria, que sim, o universo é determinado ou determinístico. Porque se nós soubéssemos todas as variáveis, então nós saberíamos o que aconteceria no futuro sem o mínimo de acaso. Isso é mind-blowing, como se diz, né? Explode a cabeça. E é assim que a concepção clássica, no princípio estrito da causalidade, funciona.
Aí você talvez pense que existem coisas no acaso, Vitor, tipo jogos de dados, tipo cara ou coroa, roleta, né? Cartas. São ao acaso? Não, não são ao acaso. E aqui entra outra noção típica da ciência dos nossos dias, que é a noção de cálculo de probabilidades. O que é o cálculo de probabilidades? Deixa eu voltar para cá. O cálculo de probabilidades é o seguinte: é uma metodologia matemática que se estende como metodologia para todas as ciências da natureza, principalmente, mas também são usadas em algumas ciências sociais, que indica que se eu souber as variáveis envolvidas, se eu conhecer as variáveis envolvidas, é possível que eu preveja, por meio de cálculos, quais são as possibilidades que podem acontecer. Então, bom, se eu souber, no caso dos jogos que eu te falei, o número de objetos, o número de jogadores, o número de partidas, colocar eles numa fórmula, então eu vou ter resultados de possíveis resultados. Eu vou ter na mão os possíveis resultados que podem acontecer. Entende? Então, a ideia dessa necessidade probabilística, ou seja, vai acontecer, né? Só são várias possibilidades, mas essas possibilidades, né, igualmente, ali tem chance de acontecer. Nada fora dessas probabilidades aconteceria, necessariamente. Essa necessidade probabilística ou estatística se tornou a metodologia predominante das ciências da natureza que lidam com grandes números, com grandes variáveis. Por exemplo, o estudo dos gases na química. Então, toda vez que você lida com muitas variáveis, né, com números muito grandes, você precisa usar essa metodologia probabilística e estatística. Mas ainda assim, ainda que eu esteja trabalhando com probabilidades no mundo macro, essas probabilidades me dizem que o acaso não existe. Entende? O acaso não existe. É aquele campo de probabilidade. Bom, essa é a concepção clássica de realidade ou de como a realidade funciona. Ela trabalha com necessidade, lembra que necessidade significa não pode ser de outro modo. Ela trabalha com a noção de que o acaso não existe. Tudo é necessário e universal e o acaso não existe. Essa concepção, ela progressivamente vai ser colocada em xeque, não no nosso mundo, o mundo macro, mas no mundo subatômico, o mundo das partículas, o mundo quântico, como nós costumamos falar. Vamos tentar entender um pouco sobre isso? É claro que, eu não vou explicar para você a matemática da coisa, até porque nem eu sei essa matemática. Eu vou te explicar aqui com base num livro, tá? Toda essa parte da explicação vem com base num livro. Mas não se preocupe, não é um livro qualquer. É um livro de divulgação científica, portanto, ele é feito para o grande público mesmo, mas é feito por um cientista, um físico, chamado Carlo Rovelli. Carlo Rovelli. O Carlo Rovelli é italiano, como o nome pode sugerir, físico teórico, membro do Instituto Universitário Francês e da Academia Internacional de Filosofia da Ciência. Ele é especialista no estudo da gravidade quântica, que é uma teoria nova, não consensual, mas que está surgindo, e professor afiliado do Departamento de História e Filosofia da Ciência na Universidade de Pittsburgh. Ele mora na França. Bom, o nome do livro é A Realidade Não É o que Parece. Eu vou pegar, para explicar essa terceira e última parte da aula, sobre física contemporânea, os capítulos especialmente 1 a 4. Capítulos 1 a 4, que é quando ele resume a física contemporânea. A partir do capítulo 5, ele já introduz as teorias que não são consensuais, que é o campo onde ele trabalha. Tá? Mas esse cara vai ser o livro aqui de onde nós partiremos na parte que falaremos sobre física contemporânea. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar o que é a física moderna? O que a gente chama de mecânica clássica? Vamos lá. A ontologia da mecânica clássica, ou seja, o modo como ela descreve as categorias mais fundamentais da realidade, é mais ou menos assim. Ela é composta de espaço, de tempo e de partículas. A realidade, nessa descrição, é composta de partículas materiais que se movem no espaço atraindo-se mutuamente enquanto o tempo passa. Partículas materiais movendo-se no espaço, atraindo-se mutuamente enquanto o tempo passa. Atraindo-se mutuamente como? Lembra? Pela força da gravitação. A força da gravitação universal. Então, se a gente fosse colocar em figuras, e todas as figuras que eu vou mostrar aqui são tiradas do livro, o esquema básico ontológico da realidade seria esse.
São três grandes categorias: espaço, tempo e partículas. Essa é a ontologia newtoniana. Uma representação mais imagética seria assim: um espaço onde partículas materiais se movimentam, atraindo-se mutuamente. Tem problemas aqui, ou pelo menos esse modelo não tem, não tinha ampla aceitação nem pelo próprio Newton. É interessante que o Carlo Rovelli coloca uma citação aqui do próprio Newton falando do quanto ele desconfiava do modelo dele, porque ele dizia assim: bom, a gravitação é uma força que explica como é que as coisas se movimentam. Sim, porém, é muito estranho que os corpos se atraiam mutuamente sem que haja nenhum meio, né? Sem que não haja um meio entre eles conduzindo essa força que os atrai. Na física newtoniana não tem esse meio, né? A gravidade ela atua ali sem postular a existência de nenhum meio. Isso já era estranho para o próprio Newton. Ele bota um trecho de uma carta do Newton falando isso. E por isso, ou quero pegar pelo menos esse ensejo para conectar com a segunda grande teoria, essa sim, já fazendo parte aqui do que eu estou chamando de física contemporânea, que é a teoria dos campos eletromagnéticos. O que é um campo eletromagnético? Vamos tentar entender aqui. Nessa ontologia, dois grandes nomes surgem: o Faraday e o Maxwell. O Faraday foi quem teve a primeira intuição sobre o que era um campo, e o Maxwell foi o grande matematizador dessa teoria. Geralmente é assim em física, né? Pelo menos do modo como o Carlo Rovelli tenta expressar aqui, geralmente grandes descobertas é, exigem esses dois tipos de trabalhadores: os que têm as intuições e os que sabem muita matemática. Geralmente esses caras são caras diferentes, mas é possível que eles também se sentem numa figura só. Mas, bom, essa é uma divisão do trabalho interno aqui da física. A intuição do Faraday foi a seguinte: não se deve pensar, aos moldes do Newton, em forças que atuam diretamente entre objetos distantes um do outro, mas em uma entidade real difundida por todas as partes do espaço, que é modificada pelos corpos elétricos e magnéticos e que repele e atrai corpos elétricos e magnéticos. Que entidade real é essa difundida por todas as partes do espaço? O campo eletromagnético. E que eu quero que você utilize a sua imaginação. E lembra? Quando você brincava na infância com um ímã, e você colocava um ímã perto do outro, e eles não se tocavam, ou se repeliam, ou se atraíam, ou se repeliam, e tinha alguma coisa ali entre eles, então essa alguma coisa é física, ela não é sobrenatural. Aquilo ali é o campo eletromagnético. Aquilo ali é o campo eletromagnético. Então, bom, existe sim, né, uma coisa que é real, que serve de meio entre essas forças de atração e repulsão. Aqui, ele estava pensando especificamente nos corpos elétricos e nos corpos magnéticos, mas depois a gente vai ver que isso aqui vai ser expandido, tá? Então, em termos gráficos, se você se lembra dos tempos de colégio, isso é representado assim, se nós quisermos, de modo estático, uma representação. Então, campo elétrico e campo magnético. Se a gente quiser colocar isso em movimento, o campo elétrico magnético se pareceria com isso aqui. Você lembra disso? Bom, então aqui surgiu a noção de campo. As equações do Maxwell vieram formalizar essas intuições aqui. Então são as equações desse cara que descrevem o campo elétrico e magnético de modo matemático. As ondulações das linhas do Faraday, né, esse campo que serve de intermediário para essas forças de atração e repulsão, elas correm a uma velocidade que foi calculada pelo Maxwell igual à velocidade da luz. Esse era o postulado ali da teoria matemática do Maxwell. E isso significa que a luz nada mais é que uma vibração das linhas do Faraday. Então, a própria luz, essa que faz nós nos enxergarmos aqui, ela se comporta como essas ondas eletromagnéticas. A luz se comporta como uma onda eletromagnética. E, bom, você fala assim: Vitor, essa noção de campo eletromagnético é muito abstrata. Eu não consigo ver uma onda eletromagnética.
Se você entende que a luz é um tipo de onda eletromagnética, então você entende que sim, você consegue ver o campo postulado pelo Faraday e pelo Maxwell, porque esse campo é composto de ondas. A luz é uma onda e você consegue ver a luz. Afinal de contas, a visão nada mais é do que uma interpretação neuronal da luz chegando nos nossos olhos. Então, existem várias ondas eletromagnéticas na realidade, né? Entre eu e você aqui. No meu caso, entre eu e essa câmera. No seu caso, entre o seu olho e esse computador. Existem várias ondas. Só que apenas algumas delas você consegue enxergar. Geralmente você vê isso no colégio com uma figura mais ou menos parecida com essa. Ou seja, a depender do comprimento de onda que ela tem, a depender desse comprimento, você consegue enxergá-la ou não. Ó, tem ondas de rádio aqui operando entre nós agora, mas nós não conseguimos enxergar. Tem micro-ondas, mas nós não conseguimos enxergar. Tem ondas infravermelhas, mas nós não conseguimos enxergar. Tem ondas ultravioletas, mas nós não conseguimos enxergar. Tem raios X e tem raios gama, mas nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque o comprimento de onda deles não está na nossa, não é capturado pelos nossos órgãos dos sentidos, pelos nossos órgãos da visão. Então nós conseguimos capturar só o espectro que vai do vermelho ao azul. Do vermelho ao azul, porque eles têm comprimentos de onda que são captáveis. Outra maneira de representar isso é assim. A depender do comprimento de onda, ó, a luz visível aqui é mínima, né? Tem muita coisa entre você e o seu computador que você não está enxergando simplesmente. O Wi-Fi, por exemplo, as ondas que o seu controle remoto emite, o campo elétrico onde o seu computador está ligado, o sinal emitido para que a sua TV esteja funcionando, né? O rádio para quem usa rádio, a TV para quem usa TV. Nota, muita coisa é composta ou compõe a realidade que está aqui, ó. Tá aqui, ó. Você só não consegue pegar e nem enxergar. Por quê? Porque não está o comprimento de onda do espectro que os seus órgãos dos sentidos interpretam, tá? Então é isso. Agora, com essa descoberta da noção de campo eletromagnético, que funciona como onda, a ontologia física contemporânea tem que mudar um pouco, né? Então a ontologia faradayana e maxwelliana passa a ser composta de espaço-tempo, campos e partículas. Nota que no Newton não tinha campos. A realidade é feita de partículas materiais e campos que se movem no espaço, atraindo-se e repelindo-se mutuamente enquanto o tempo passa. Mais ou menos assim. Espaço, tempo, campos e partícula. Olha como muda ali em relação à ontologia newtoniana. Então, se tivéssemos que expressar isso de modo mais figurativo, então ficaria mais ou menos assim. Isso se parece com alguma coisa que você já saiba, na realidade, com esses campos aí? A mim lembrou este quadro aqui. Este quadro do Van Gogh. Ou Van Gogh, para quem quer falar em. para quem quer falar em holandês aí. Não é? Então, bom, essa é a realidade se nós conseguíssemos enxergar. Será que o Van Gogh conseguia enxergar os campos que nós não conseguimos enxergar? Será? Será? Claro que não. Isso aqui é imaginativo, mas bom. Especular é bacana de vez em quando. Então, essa é a segunda evolução ontológica do modo como nós entendemos a realidade física. E aí vem a teoria da relatividade, do Einstein. Se divide em teoria da relatividade estrita e teoria da relatividade geral. Com base nos artigos de 1905, relatividade estrita, 1915, relatividade geral. Relatividade estrita, ela trata da noção de tempo, ou mais especificamente vai inserir uma noção do que eu vou explicar para vocês aqui como presente estendido. Vai daqui derivar a famosa fórmula energia igual a massa vezes a constante c ao quadrado. E também vai inserir uma nova noção. Espaço e tempo não serão mais duas categorias separadas, mas serão uma só, espaço-tempo. E a teoria da relatividade geral vai tratar da gravidade. Vamos começar pela estrita aqui.
Entre passado e futuro de cada evento, existe uma zona intermediária, que nós chamamos de presente, e que o Einstein vai chamar de presente estendido, que não é passado nem futuro. Mas a duração desse presente, ela não é momentânea, instantânea para todo mundo, como é para nós. A sua duração depende da distância em relação ao evento que você toma por referência. Então, quanto menos distante desse evento, menor a duração. Quanto mais distante desse evento, maior a duração. Como é que é isso? O presente para nós já passou. Já passou. Já passou. O presente para nós dura em nanosegundos. Certo? No máximo a gente capta ali em nanosegundos. O presente não tem duração para nós. Mas isso só quer dizer que o presente não tem duração porque nós estamos muito perto do evento de referência que nós estamos chamando de presente. Porém, diz o Einstein, quanto mais nós nos afastamos desse evento de referência, esse que está acontecendo aqui, quanto mais nós nos afastamos desse evento de referência, mais esse evento de referência que nós percebemos no instante passa de modo mais alargado. De modo mais alargado. O presente, ele não é instantâneo para quem está muito distante do presente que nós tomamos como referência. Então, se a gente fosse colocar numa medição, só para efeitos ilustrativos, se nós pararmos o que estamos fazendo agora, você me escutando e eu falando, e olharmos ao redor, o presente dura cerca de 1 nanosegundo para nós dois, que é 1 bilhão de segundo. Isso é muito pequeno. 1 nanosegundo. Para nós dois, né? O evento que nós estamos tomando como referência aqui agora, esse, ele dura instantaneamente para nós. Para uma pessoa que está do outro lado do mundo, se ela estivesse observando isso de lá, duraria 1 microsegundo. 1 segundo dividido por 1 milhão. Ainda é muita coisa. Ainda seria quase que instantâneo. Na prática, é instantâneo. Para uma pessoa que estivesse na Lua, duraria alguns segundos. Não duraria assim como está durando para a gente. E segundo a teoria do Einstein, se, num experimento de pensamento, alguém observasse de Marte, esse instante que nós estamos captando como um nanosegundo, duraria 15 minutos. Como assim, Vitor? O presente duraria 15 minutos? Não tem como. Pois é. É completamente contraintuitivo, não é? É completamente contraintuitivo, porque nós estamos acostumados a representar o presente como se ele fosse um ponto. Né? Passado, presente, futuro, futuro. Né? O presente é pontual para nós. A percepção que nós temos dele é de nanosegundo. O que o Einstein está dizendo é que não tem como essa noção de presente se estender quando o que nós tomamos como referência é visto de uma distância muito grande. Então, um gráfico para representar isso seria mais ou menos assim, também tirado do livro do Carlo Rovelli. O gráfico seria mais ou menos este. O futuro é o que está em cima do cara aí, o passado é o que está embaixo, e o presente seria uma linha para nós, né? Não teria dimensão. Mas quanto mais perto de nós, ele se parece uma linha, e quanto mais ele vai se distanciando de nós, ele vai se estendendo, nota? Ele vai se abrindo, e essa abertura significa o tempo de duração dele. De modo que essa linha vai se abrindo cada vez mais, quanto mais distante o observador está do evento de referência, que é esse cara sentado lendo um jornal. Então o presente, ele não é mais um ponto. Ele não é mais algo sem dimensão. O presente é um presente estendido. Entende? Ele se estende à medida em que o observador está distante do local de referência. Quanto mais distante, mais esse presente é estendido. Você quer ver uma maneira alegórica, assim, né? Bastante visual mesmo, de enxergar o que o Einstein está falando? Sabe quando o Flash ou o Mercúrio, depende de que você gosta mais, da DC ou da Marvel, corre bastante? Ou até o próprio Superman. E aí o tempo ao redor dele para? Ou vai indo muito devagar? Lembra dessas cenas? O que isso quer dizer? É uma ilustração do que está dizendo aqui. O presente, para nós, que não conseguimos enxergar daquele modo, ele passa num instante. Mas se fosse possível alguém enxergar o presente de modo devagar,
ele se passaria daquele modo. É mais ou menos assim que dá para enxergar o que o Einstein está falando aqui, né? Depende do observador, o presente tem uma duração menor ou maior, dependendo da distância do observador. Entende? Bom, isso é bem contraintuitivo, eu sei. E ainda mais um professor de não física te explicando, né? Que não é da disciplina de física. Mas bom, tá? Tô fazendo aqui um esforço só para que isso aqui fique minimamente palatável, até para que você se sinta apaixonado ou curioso para ir você mesmo no livro aqui do Carlo Rovelli. Tem 3 consequências dessa concepção de teoria da relatividade estrita, que é, a primeira, não existe simultaneidade absoluta. Isto é, não existe conjunto de eventos presentes, todos num único agora, percebido da mesma maneira por todos os observadores do universo. Não existe. Quanto mais distante nós estamos de um local, mais esse presente é estendido. Então, o que está acontecendo aqui agora não está acontecendo aqui agora numa outra galáxia. Está sendo percebido como, bom, se em Marte é 15 minutos, numa outra galáxia isso vai ser muito maior. Então, isso mexe muito com a nossa percepção. Bom, mas trabalhando com grandes distâncias, é assim que funciona. A segunda consequência é que o espaço e o tempo estão intimamente ligados. Se é verdadeira essa descrição, então não existe mais uma separação estanque, clara, entre espaço e tempo. Na verdade, há uma coisa só, o espaço e o tempo. O tempo depende do espaço, e o espaço depende do tempo, de modo que são uma só, para utilizar um termo aristotélico, substância. E a terceira é que, assim como o espaço e o tempo são uma só substância, e o campo elétrico magnético também é só uma substância, massa e energia também são vistas como equivalentes, não iguais, né? Uma unidade de massa é igual a uma unidade de energia, não é isso. Aliás, uma unidade de massa comporta muito mais quantidade de energia, enfim. Mas dá para colocá-las numa equação. Energia pode se transformar em massa e massa pode se transformar em energia. Daí, a equação é mc ao quadrado do Einstein. Mas essa é só a teoria da relatividade estrita. Nota que ela lidou só com a noção de tempo, ou de percepção de tempo relativa, a quebra de que não existe simultaneidade absoluta no espaço, a quebra de que espaço e tempo não são coisas diferentes, são uma coisa só, e a conversibilidade de energia em massa e de massa em energia. Quando Einstein vai falar sobre gravidade, ele aí sim pega a noção que estava lá inserida no Faraday e no Maxwell. Deixa eu colocar para você aqui a janela inteira. Em termos metafóricos, até então, o espaço era considerado uma imensa estante vazia. Lembra daquela representação do universo do Einstein? Em que os objetos correm em linha reta, até que uma força os obriga a parar. O Einstein permite uma mudança de metáfora. Não é que o Einstein propôs essa metáfora, tá? É só ele permite essa interpretação. A metáfora não é mais de uma estante vazia, em que os corpos e as partículas vão para lá e para cá, né? Para cima e para baixo, para esquerda e para direita e tal. Mas ele parece muito mais um molusco flexível, porque ele se move, ele se ondula, ele se dobra, ele se distorce. Lembra que espaço e tempo são a mesma coisa? Essa metáfora, por mais estranha que ela pareça, ela é muito mais adequada ao mundo descrito pelo Einstein, né, na relatividade geral, do que a metáfora da estante, onde as coisas podem ir para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Esse espaço não é um vazio, né? O espaço não é vazio, mas um campo gravitacional. Lembra que o Faraday e o Maxwell, mais o Maxwell, né, que formalizou a teoria, descreveu a realidade como composta por campos eletromagnéticos? O Einstein vai dizer que existem campos, não só com forças eletromagnéticas, mas campos gravitacionais. Ele meio que resolve o problema lá que o próprio Newton desconfiava na sua teoria. Como é que os corpos se atraem à distância sem que haja um meio para levar, digamos assim, essa força? O Einstein postula então que existe um campo gravitacional que compõe todo o universo e ele transporta, entre aspas, essas forças de gravidade entre um corpo e outro. Então, a ontologia do Einstein, quando ele coloca em jogo essa noção de campo gravitacional, ela passa também a acrescentar ao modo como a gente entende as categorias mais fundamentais da realidade. Então, ela passa a ser composta de partículas e campos e nada mais. Ela fica mais simplificada ainda. Ela é feita de partículas materiais,
e campos eletromagnéticos e gravitacionais que se movem, ondulam, dobram-se e se distorcem. O universo passa a ter 4 dimensões: altura, largura, profundidade e duração. A duração aqui é o tempo, né? Então não dá para pensar o universo sem pensar altura, largura, profundidade, duração. Então, em termos esquemáticos, seria isso. Ó, o Einstein de 1905 da relatividade estrita pegou o espaço e o tempo e transformou numa categoria só, espaço-tempo. E o Einstein de 1915 pega o espaço-tempo e pega os campos e transforma numa coisa só. Porque o espaço-tempo é esse campo que compõe, junto com os campos eletromagnéticos, o campo gravitacional. Então, a ontologia mais básica da realidade é campos e partículas aqui para o Einstein de 1915. Campo gravitacional, campo eletromagnético, os outros campos e as partículas que se atraem e se repelem dentro deles. Então não existe dentro e fora, na verdade, né? Essa é uma metáfora ruim, porque tudo é uma coisa só. E quando eu utilizo um molusco como metáfora, parece que o molusco está inserido dentro de um mar e existe, então, alguma coisa fora do universo. Não, a metáfora do molusco foi só para você captar que o universo é flexível, ondulatório, se dobra sobre si mesmo. É só uma metáfora. Metáforas não são exatas, elas servem para ilustrar. Então, mais ou menos assim. E aqui seria só uma fatia do universo, porque, né? Parece que o universo aqui é só um lençol ondulando. Não, é só uma fatia do universo. Bom, essa é a ontologia einsteiniana. Só que ela não se completa na física contemporânea. Para falar de física contemporânea, eu tenho que me aventurar aqui na mecânica quântica. E aqui tem tudo menos misticismo, embora haja algumas perplexidades de como a natureza subatômica funciona. Mas antes de eu entrar aqui na mecânica quântica, quero te falar um negócio. O que mais tem é charlatão hoje em dia dizendo que existe cura quântica, terapia quântica, coach quântico. Esses charlatões geralmente são pessoas nesse aspecto como eu, ou seja, que não são especialistas em física, ouviram o galo cantar não sei aonde e ficam aproveitando esses conceitos que são estritamente técnicos, matemáticos, físicos, como metáforas aplicáveis ao mundo do comportamento humano. Isso é simplesmente charlatanismo. Isso não existe. Bom, dito isso, ainda assim há algumas perplexidades aqui que eu vou tentar traduzir numa linguagem leiga para os fins que me interessam. Ou seja, capturar a ontologia fornecida pela mecânica quântica até onde nós sabemos hoje. Certo? Então vamos lá. O primeiro grande nome da mecânica quântica é o Planck. É o Planck. Mas antes de chegar no Planck, eu quero te apresentar 3 ideias que são inseridas na mecânica quântica de acordo com o Hoveley aqui. As 3 ideias são a de granularidade, a relacionalidade e indeterminabilidade. O que é a ideia de granularidade? Você vai entender. É a ideia de que ondas eletromagnéticas se comportam como partículas, como grãos, como corpos, e partículas se comportam como ondas eletromagnéticas. Existe uma intercambialidade, mas a natureza é granular, ou se comporta como se fosse partícula, grão, e não só como onda. O que é relacionalidade? Vem de relação. As propriedades das partículas subatômicas só podem ser calculadas quando interagem, quando se relacionam com outras. Isso é o aspecto relacional da mecânica quântica, ou das partículas subatômicas aqui. E também tem a indeterminabilidade, que é, a partir da segunda interação entre as partículas, do ponto de vista do cálculo, do momento em que começamos a calcular, não é possível calcular com certeza as variáveis, mas apenas de modo probabilístico. Então, as variáveis que nós queremos localizar, né, identificar, elas nunca são localizadas certamente. Elas sempre são localizadas probabilisticamente, de modo indeterminado. Então, indeterminação, relacionamento e granulação. Granularidade, relacionalidade e indeterminabilidade. Vamos entender como é que essas coisas são descobertas. Primeiro com o Planck, que foi de onde nós tiramos o nome quântico. O que é quântico? Lá em 1900, começo do século passado, o Planck calculou o campo elétrico, estava calculando o campo elétrico, em equilíbrio no interior de uma coisa que se chama caixa quente, ou caixa escura. Bom, não quero explicar o que é isso agora não. Mas ele estava calculando o campo elétrico ali.
Só que ele não estava conseguindo calcular esse campo elétrico de modo como se calculava até então. Ele percebeu que para calcular como ele queria calcular, e é claro que essa história é muito mais complexa do que isso, mas ele percebeu que para calcular o que ele queria calcular, os modos de medição dos comprimentos de onda clássicos não funcionavam. Ele tinha que postular, colocar por hipótese, que os valores da, da, das ondas, das frequências de ondas eletromagnéticas, eles só podiam ser calculados a partir de múltiplos de números inteiros e não de números quebrados. O que é um número quebrado? Nessa minha linguagem nada matemática. 1, alguma coisa. O que é um número inteiro? 1, 2, 3, 4, 5. Isso é um número inteiro. Tá. Ele percebeu que nos cálculos matemáticos só dava para calcular o equilíbrio ali dentro dessa caixa se ele partisse da concepção de que os comprimentos, as frequências, só poderiam ser calculadas por múltiplos de números inteiros a partir de uma referência. Ele pegou um nome latino para estender isso para uma metáfora. Ele falou assim: é como se só desse para calcular essas ondas, essas frequências de ondas, se eu partisse de determinados pacotes fechados, inteiros. Pacote ou quantidades fechadas, em latim, é quantum, com um. Quantum. Pacote, no singular. Pacotes, no plural, é quanta, com A. Quantum, singular, quanta, plural. Então, tudo começou com o Planck tentando calcular as ondas em equilíbrio, né, o campo elétrico em equilíbrio, não conseguindo calcular com as fórmulas originais, né, até então estabelecidas, e fazendo um artifício matemático. Nesse artifício matemático, ele supôs que as ondas sempre se comportavam de modo a serem multiplicadas por números inteiros, pacotes fechados, chamou isso de quantum no singular ou quanta no plural. Então, esse nome, né, esse nome aqui, quanta, que deu origem à mecânica quântica, que é supor que o campo eletromagnético se comporta como se fossem pacotes fechados de energia e não uma variação de comprimento de onda, como era até então, mas sim pacotes fechados, essa suposição começou com o Planck. Ele que deu o nome quanta. Então, nota, essa é a primeira ideia da mecânica quântica. Para eu dar conta de explicar um campo eletromagnético, eu tenho que partir da noção de que ele não se comporta só como onda, que varia na sua frequência. Eu tenho que partir da premissa que ele se comporta como corpos, pacotes fechados, como se fossem grãos. Como se fossem grãos. É a ideia fundamental aqui que vai ser desenvolvida. Bom, ela foi desenvolvida 5 anos depois por um cara que nós já vimos e que você já conhece, cujo nome é Albert Einstein. Em 1905, um Einstein escreve junto com com a teoria da relatividade estrita, né? Escreveu um artigo corroborando essa ideia dos quanta. No escrito, ele mostra que a luz é feita de grãos, partículas, a partir de uma explicação do efeito fotoelétrico. O que isso quer dizer? O que o efeito fotoelétrico quer dizer? Eu vou tentar explicar para você do modo mais simples que eu consigo. Bom, quando atingidas pela luz, há substâncias que emitem elétrons. Tá? Quando a luz pega em algumas substâncias, essas substâncias emitem elétrons. O que isso quer dizer? Elas geram uma corrente elétrica. Isso acontece porque a luz que incide sobre essas substâncias, carrega energia, a luz carrega energia. Essa energia que a luz carrega faz os elétrons se deslocarem da órbita da estrutura atômica em que eles estão. E esse deslocamento da órbita da estrutura atômica em que eles estão é a corrente elétrica. Lembra que corrente elétrica são elétrons transitando? E que faz os elétrons transitar nesse caso? Energia. A luz incide numa determinada substância,
Essa luz carrega energia, essa energia excita os elétrons se desprendem e ficam em trânsito. Elétrons em trânsito é energia elétrica. Elétrons em trânsito é energia elétrica. Só que tem algo estranho nesse fenômeno fotoelétrico. O que é algo estranho? O algo estranho é o seguinte. O fenômeno desse desprendimento dos elétrons só ocorre se for alta a frequência da luz. O que é frequência? É aquela quantidade de oscilações da onda, lembra que eu te mostrei? Ou, em outras palavras, a cor. Lembra que a cor que nós enxergamos, do azul ao vermelho, lembra que esse é o espectro que nós enxergamos? Depende dessa oscilação. Né? Determinada oscilação da cor azul, outra determinada oscilação da cor amarela, outra da cor verde, até a vermelha. Então, o que se percebia no fenômeno é que os elétrons só se desprendiam em altas frequências, não em altas intensidades. O que é uma intensidade? É a quantidade de ondas irradiadas. É a quantidade de ondas. Então, duas maneiras de eu desprender um elétron. Eu posso imaginar que quanto mais onda eu colocar lá, quanto mais intensa for, mais aquilo ali vai aquecer, vai ficar energizado e os elétrons vão se desprender. O que parece ser intuitivo. Ou eu posso pensar que depende da frequência. Se eu fosse apostar e não fosse um cientista, eu diria, bom, para deslocar esses elétrons, quanto mais intenso, melhor. Só que não era assim que se comportava o negócio. Não importa o quão intensa era a luz, maximamente intensa, os elétrons não se deslocavam se a frequência não mudasse. A frequência é esse comprimento de onda. Só que isso era estranho. Porque se fosse a partir de uma concepção clássica de física, a intensidade por si só bastaria. Não seria necessária a frequência. Não seria necessária a frequência. O que o Einstein faz? Ele retoma a ideia de quanta do Planck. O tamanho dos quanta depende precisamente da sua frequência, o Einstein fala. Então ele supôs o seguinte, né? A luz se comporta de maneira granular, em grãos, em quanta, né, de energia. Se os elétrons são atingidos pelos quanta específicos lá, então eles são lançados para fora da sua estrutura atômica. Se eles são atingidos exatamente por aquela quantidade específica, nem mais nem menos, de frequência, então eles são expelidos para fora e, portanto, geram corrente elétrica. Diferentemente, se eles são atingidos por muitas ondas, mas essas ondas não estão na frequência dos quanta, então não importa quantas ondas acertarem, não ocorre deslocamento. Não ocorre deslocamento. Entendeu? Mais ou menos assim. Imagina que tá chovendo pesado, chovendo pesado, chovendo pesado, chovendo pesado. Muitas gotas pegam num carro. Muitas gotas pegam no carro. Só que esse carro não se desloca. Não se desloca. Então tá chovendo, 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 chovendo. Passou 5 horas chovendo. Aquelas gotinhas minúsculas, né? Gotinhas minúsculas, gotinhas minúsculas. O carro não se deslocou. E aí, imagina agora outra situação. O mesmo carro, aí vem um jato muito forte. Muito forte. Muito grande, assim. É um pacote muito grande de água. Mas ainda assim, esse pacote muito grande de água, ele não é, em termos de quantidade, tão grande quanto as 5 horas de chuva, de chuvisco que pegou no carro. Se eu for juntar em termos de quantidade, as 5 horas de chuvisco são muito maiores do que esse grande bloco de água que pegou o carro agora. Só que esse grande bloco de água que pegou o carro agora, que é menor que a quantidade de chuvisco, nas 5 horas, ele desloca o carro. Entende? Porque ele foi de uma vez. É só uma metáfora, é claro, né? É só uma metáfora. Mas o que essa metáfora quer dizer é o seguinte. Para deslocar o elétron, não importa a intensidade. Importa uma quantidade específica. Um quanta. Uma quantidade específica. É isso que o Einstein supôs. Então, se são atingidos por muitas ondas abaixo da frequência dos quanta, não importa quantas forem, não ocorre deslocamento do elétron e o elétron gera corrente. Então, o que significa? É a cor. Lembra que cor é a frequência de onda. E não a intensidade, a quantidade, que determina o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é gerar luz gerando eletricidade. Hoje, esses quanta de luz que geram o efeito fotoelétrico são chamados de fótons. Os fótons. Então, compreender como a luz pode ser tanto uma onda quanto um conjunto de fótons exigirá toda uma construção da mecânica quântica. Mas a primeira ideia estava colocada.
existe uma granularidade no fundo da realidade, incluindo a luz. Incluindo a luz. A luz se comporta como partícula, como pacote, e não só como onda. E isso explica o efeito fotoelétrico. Muita gente acha que o Einstein ganhou o Nobel, né, pela teoria da relatividade estrita e geral. Na verdade, o Einstein ganhou o Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico e não pela teoria da relatividade. Sabia disso? Curiosidade aqui da aula. Bom, então é como se, né, a luz, onda de campo, mas também tem uma estrutura granular. Beleza. Esse é o primeiro insight aqui. Então, bom. Seguindo aqui, o lance é assim. Cada estrutura atômica emite somente um conjunto de cores que particularizam essa estrutura atômica. A luz é emitida com base em certas frequências, já vimos isso. Né? Você capta vermelho, do vermelho ao azul com base na frequência. Né? A frequência é determinada pela vibração dos elétrons. Os elétrons vibram, eles geram frequência. Mais ou menos como você está fazendo aquele exercício de crossfit, sabe? Pegar aquela cordona assim. Quanto mais você vibra, mais alguma frequência ali é estabelecida. Tá. A frequência é determinada pela vibração dos elétrons. O conjunto de frequências de cada substância é chamado de espectro. O que isso quer dizer? Cada estrutura atômica emite luzes diferentes. Se você pegar o espectro do hidrogênio é um, o espectro do carbono é outro, e por aí vai. E dependem da vibração dos elétrons deles. Por isso que as cores que eles emitem são diferentes. Um espectro é um conjunto de pequenas linhas coloridas de diversas cores em que se decompõe a luz emitida pela substância. O problema é que não se sabia dizer por que cada substância tinha um espectro particular. E em vez de vibrar em todas as frequências, em vez de emitir todas as cores. Né? Por que cada estrutura atômica emite algumas cores e não outras? Esse era um problema. Esse era um problema. Para você visualizar o que são esses espectros aqui que cada substância emite, são mais ou menos assim. Ó. O hidrogênio emite esse espectro, o hélio esse outro, o neônio esse outro, o mercúrio esse outro. Mas nota, cada uma é única. Assim, dá para reconhecer o que é cada uma das substâncias com base no espectro de cores que eles emitem. Mas por que isso acontece? Por que os elétrons deles vibram de modo diferente e, portanto, tendo por consequência frequências diferentes e, portanto, luzes diferentes? Isso é primeiro explicado pelo Bohr, lá da década de 10 e 20 do século passado. Ele forneceu uma explicação lançando uma hipótese fundamental. A energia dos elétrons nos átomos assume apenas certos valores específicos, definidos, empacotados, em suma, quantizados. É porque cada estrutura atômica tem certos valores específicos, em valores determinados, quantizados, que esses espectros de luz são diferentes em cada estrutura atômica. Então essa granularidade agora não estava presente só na luz, ela também estava nos elétrons. Ela não estava só na luz, estava também nos elétrons. Então isso dá início ao modelo atômico do Bohr. O Bohr fez duas suposições. A primeira era de que os elétrons só podem se localizar em certas órbitas particulares, essas órbitas com determinada quantidade de energia, quanta. E a segunda suposição era que eles podem saltar de uma órbita para outra, desde que essas órbitas tenham os quanta de energia determinados. Então, eles saltam de uma órbita para outra se eles conseguem a quantidade de energia específica. Eles saltam de uma vez. Esse é o famoso salto quântico. Eles saltam de uma órbita para outra se eles conseguem a energia necessária, a energia quantizada. Por isso que você estuda na escola esse modelo aqui do Bohr, né? O núcleo ali, ele tem as camadas, N1, N2, N3, lembra disso? E para ele ir da N1 para N2, ele precisa de uma quantidade de energia. Essa quantidade é calculada lá pela fórmula do Planck, que eu não mostrei para vocês, mas é essa aí, energia igual a HF. Então, bom, isso aqui você estudou lá na escola. Talvez você não se lembre, mas você estudou isso aqui. O salto quântico é saltar de uma camada para outra. E saltar de uma camada para outra depende dessas absorções de energia quantizada. Então, bom, como é que isso acontece? Como é que esse salto acontece? Como é que eu calculo a velocidade, o posicionamento de uma camada para outra? Isso é explicado pelo Heisenberg. Explicado entre aspas.
O Heisenberg, ele trabalhou no Instituto do Bohr, lá em Copenhague. E ele fez essa descoberta quando ele tinha 25 anos. 25 anos, o moleque. Então a pergunta fundamental do Heisenberg foi: e se um elétron fosse algo que se manifesta apenas quando interage com alguma coisa e, entre uma interação e outra, ele não tivesse uma posição precisa? E se o elétron se manifestasse só quando ele interage com alguma coisa e quando ele não está interagindo, eu não consigo saber o que ele é? Não consigo mesmo. Né? Não consigo saber mesmo. Tem uma história, uma anedota que diz que ele teve esse insight na seguinte situação. Ele estava caminhando por uma rua escura, e essa rua escura era composta por pequenos postes de luz. Mas esses postes só iluminavam o perímetro ali imediatamente perto das próprias luzes, de modo que entre um poste e outro tinha escuridão. Ele estava vendo esse caminho longo e estava vendo um homem passar. Ele só via ele só via o homem quando o homem passava por debaixo de um poste iluminado. Quando ele saía dessa iluminação, ele entrava na escuridão. Aí ele via de novo o homem quando o homem passava por debaixo de outro poste. E assim ia. Ele percebeu assim: bom, eu sei que que quando o homem está na escuridão, ele ainda está lá. Eu consigo imaginar isso. Mas ele falou assim: e se essa fosse só uma característica de corpos grandes como nós? E se, no mundo subatômico, essa regra não se aplicasse? E se essa regra não se aplicasse ao mundo subatômico? Ou seja, e se eu só soubesse quando. Soubesse identificar o átomo não, né? A partícula subatômica, quando alguma coisa incidisse sobre ela. Ou quando ela se relacionasse com alguma coisa. Ou quando ela interagisse com alguma coisa, nesse caso a luz. É basicamente essa a intuição fundamental do Heisenberg. E se um elétron fosse algo que só se manifesta quando interage com alguma coisa? E entre uma interação e outra, não tivesse posição precisa? E se? A sua teoria consistiu em uma descrição não por a posição a cada momento do elétron, mas apenas em certos momentos, só quando ele interage. Justamente aqueles em que eles interagem com alguma outra coisa. Né? Um elétron, segundo o Heisenberg, é um conjunto de saltos de uma interação a outra. Quando ele não está interagindo, eu não sei o que é o elétron. Então, olha só, olha a mudança de perspectiva. Se fosse desde a perspectiva da mecânica clássica, os mecânicos clássicos calculariam a posição e a velocidade, tal qual o seu professor de física faz com você para calcular a velocidade e a posição daquele carrinho, daquela partícula, sabe? Se fosse na mecânica clássica, posição e velocidade. Na mecânica quântica, que é a mecânica subatômica, o que o Heisenberg fez foi, ele escreveu tabelas que representam interações do elétron. Então ele consegue calcular quando o elétron se manifesta interagindo. Mas quando ele não está interagindo, não consigo saber nem qual é a posição, nem qual é a velocidade. Ou se eu quero saber a velocidade, eu não consigo saber a posição. Ou se eu quero saber a posição, eu não consigo saber a velocidade. Não dá para estabelecer as duas ao mesmo tempo. Porque o elétron se comporta de modo diferente daquele cara que ele viu no caminho escuro. O cara, ele conseguia saber onde estava. Ele conseguia calcular a velocidade e a posição. Por mais que ele não estivesse vendo. Mas essa não é um conjunto de propriedades. Esse não é um conjunto de propriedades que esteja no mundo subatômico. Essa foi a intuição fundamental do Heisenberg. O princípio da incerteza, você estudou isso no colégio. Lembra? Então, bom, esse aqui é o Heisenberg. Voltando para cá, ó, o que a gente pode fazer? Entender o Heisenberg é intuitivamente difícil entender o Heisenberg, né? Ele é matematizado, lembra que sempre tem essas duas figuras no mundo da física, por outro cara, o Paul Dirac, que também tinha 25 anos quando fez isso. Imagina só o negócio, né? Do mesmo instituto lá. Então, ó, o Paul Dirac assumiu a teoria de Heisenberg e construiu toda a sua estrutura matemática. Na mecânica quântica do Dirac, cada objeto é descrito por um espaço abstrato e não tem nenhuma propriedade em si mesmo. Então ele assume essa característica das partículas subatômicas de não terem propriedades definidas e só sabermos o que são elas quando elas interagem. Então eles não têm nenhuma propriedade na formulação matemática do Dirac, além daquelas que não mudam, como massa. Outras variáveis, como posição, velocidade, momento angular, potencial elétrico, etc., essas coisas que a gente aprende em química e física,
só se tornam reais, ou seja, só podem ser mensuradas, quando elas interagem com outras. Nenhuma variável é definida durante uma interação em outra. Nenhuma variável é definida durante uma interação, só quando há interação. Trata-se do aspecto relacional, ganhando corpo matemático. Ou seja, lembra, o primeiro aspecto da mecânica quântica era o de granularidade. Ondas se comportam como partículas, como quanta, daí a mecânica quântica. E agora, as suas propriedades só conseguem ser visualizadas quando elas se relacionam com outras, e nunca isoladas. Tem um aspecto relacional aí, intrínseco. Havendo interação, as variáveis que surgem não assumem um valor qualquer. Elas assumem valores quantizados, em pacotes. Assumem valores análogos aos espectros da luz emitida pelos átomos. Lembra que cada átomo emite um espectro de luz? Com base na vibração dos seus elétrons, que geram frequências que geram luz. A primeira manifestação do fenômeno chama-se espectro de uma variável. Ou seja, o Dirac conseguiu calcular o espectro da variável da primeira manifestação do fenômeno. A segunda manifestação, a partir da segunda manifestação, ela só é calculada de maneira probabilística. Ou seja, não se sabe com certeza onde o elétron aparecerá. Se sabe com probabilidade onde ele tem mais chance de aparecer. A gente conhece isso no colégio como a orbital do elétron, né? Como se ele fosse uma nuvem difusa, mas ainda assim substancial. Eu não sei onde ali ele vai aparecer, mas em algum daqueles lugares ele vai aparecer. Mas é probabilístico, né? Ninguém sabe. E o que ele faz quando ele não está aparecendo? A fórmula só não abarca. Tem uma citação do Carlo Rovelli, desse cara aqui, que é mais ou menos assim, ó. Um elétron não está determinado a se mover para a direita ou para a esquerda. Faz isso por acaso. O aparente determinismo do mundo macroscópio deve-se apenas, que é o nosso mundo, né, um macroscópio, ao fato de que essa casualidade, essa aleatoriedade que é microscópica, subatômica, gera flutuações pequenas demais para serem notadas na vida cotidiana. Ou seja, na vida cotidiana, não é que tudo se comporta como se fosse subatômico. Isso é o charlatanismo dos coaches que se dizem quânticos. A mecânica quântica não está dizendo que toda a realidade se comporta assim. Ela está dizendo que a realidade subatômica é descrita dessa maneira. A nossa realidade, né, aqui, macro, ela não se comporta assim. Mas não dá para aplicar as nossas regras ao mundo subatômico, também não dá para aplicar as regras do mundo subatômico para nós. Essa é a questão. Tá? Então, voltando, são esses três aspectos aqui da mecânica quântica. Granularidade, ondas eletromagnéticas se comportam como partículas e partículas se comportam como ondas. Relacionalidade, as propriedades de partículas subatômicas só podem ser calculadas quando elas interagem. E a indeterminabilidade, a partir da segunda interação, lembra lá do Dirac matematizando o Heisenberg, não é possível calcular com certeza as variáveis, mas apenas de modo probabilístico. Vitor, isso aqui me deu o que de tecnologia? Só a tabela periódica, só isso. Né? A tabela periódica ela só é possível se você sabe a teoria quântica, né? Ou pelo menos os resultados da teoria quântica. Produziu também o modelo padrão das partículas elementares, as partículas subatômicas aqui. Acho que a mais famosa, há alguns anos, foi essa do Higgs. Mas tem aí os quarks, os leptons, enfim, né? Tem todas essas tecnicidades aí que eu particularmente não entendo, mas enfim, temos o modelo das partículas subatômicas, entende? Bom, isso só foi possível graças à mecânica quântica. Qual que é a ontologia da mecânica quântica aqui? Bom, segundo o Rovelli, a ontologia da mecânica quântica é composta da seguinte maneira. Tem espaço-tempo, e, em vez de campos e partículas, como Einstein dizia, existem só os campos quânticos. Só os campos quânticos aqui. Bom, essa é a estrutura mais básica da realidade. Né? Essa seria a ontologia da mecânica quântica. Nas palavras do Rovelli, né? Na representação do Rovelli. Então veja, o que tem que ficar muito bem claro aqui é o seguinte. Não confunda mundo subatômico com mundo macro, tá? As regras que se aplicam para explicar o que acontece no mundo subatômico não são transferíveis para o nosso mundo. Então muita gente parte do charlatanismo de dizer que porque toda vez que a gente observa uma partícula subatômica, né, incide luz sobre ela, ela muda o comportamento
Então isso quer dizer que é o observador que tem o poder de modificar a realidade como ele quiser. Não, não é assim. Não é assim. Não é isso que a teoria está dizendo. A teoria só está dizendo que, a depender da interação, a partícula se comporta de um modo ou de outro. Mas não é porque ela quer se comportar de um modo ou de outro, porque ela é mandada a se comportar assim. Tem vontade nenhuma incluída aí. Mas os picaretas de plantão agem como se tivesse. Tá? Agem como se tivesse. Bom, é isso, né? É isso. Para resumir, nós vimos hoje as ciências da natureza focadas na física. Vimos o método experimental hipotético lá das ciências da natureza, em primeiro lugar. Vimos que nesse método tem etapas indutivas e dedutivas. Falamos sobre a noção de necessidade e de determinação da mecânica clássica. Vimos o demônio do Laplace, né? O experimento de pensamento que permite crer que o mundo sim é determinístico. E em seguida nós fomos para a física contemporânea. Vimos ali a noção de campo eletromagnético, que acrescenta a ontologia newtoniana, que só previa partículas e espaço e tempo. Aqui também tem campos. Vimos a teoria da relatividade estrita e geral, do Einstein, que tenta falar sobre na relatividade geral, gravidade, na relatividade estrita, sobre, perdão, a modificação da noção de tempo e espaço, como sendo uma substância só, da conversibilidade de energia para massa e massa para energia, e da abolição da noção de que existe só um agora absoluto para todo e qualquer referencial. E fomos para a mecânica quântica, que é a parte da física que tenta descrever o funcionamento de partículas subatômicas. E percebe que em partículas subatômicas não dá para aplicar as mesmas leis da mecânica clássica. É preciso partir dos princípios lá da granularidade, ondas se comportam como partículas e partículas se comportam como ondas, da relacionalidade, só dá para enxergar as propriedades dessas subpartículas, dessas partículas subatômicas, elas estão em interação. E, em último aspecto aqui, dá para você perceber, já me esqueci, deixa eu voltar aqui, a indeterminabilidade. Ou seja, nunca é possível calcular as propriedades de modo certo, mas sim de modo probabilístico e estatístico. Certo? Essa é a ontologia do modo mais simplificado que eu consegui transmitir para vocês, mas nota, se houver algum cientista e algum físico e identificou que eu falei alguma besteira, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários, que eu vou fazer questão de fixar o seu comentário para você desfazer todas as confusões que eu fiz aqui. Mas remeto a vocês ao livro, A Realidade Não É o que Parece, e também para os apoiadores do Clube INEF, vocês vão ter acesso ao material escrito, que deu quase 20 páginas nessa semana, em que eu faço o resumo aqui desses 5 capítulos do Hovelly no material escrito, tá? Então é isso. Eu insto vocês a participarem do Clube INEF. Se você gosta do que a gente faz, eu não sei por que você ainda não nos apoia, certo? Por R$ 29,00 mensais, ou no plano anual com desconto de 51%, você se torna apoiador, faz parte do Clube do Livro e tem acesso ao material escrito, ainda tem acesso a mim quando você quiser para tirar dúvidas. Na semana que vem, nós falaremos sobre ciências humanas. Eu te vejo lá. Até logo.